Nós vamos trabalhar com você aqui duas perguntas que, na verdade, serão muito reveladoras. A primeira delas é como conhecer a si mesmo? E a segunda é como conhecer a Deus? São duas perguntas que as pessoas fazem. Elas se fazem essa pergunta, ou elas fazem a outros essas duas perguntas. Essa resposta para as duas perguntas, elas não podem ser encontradas lá fora. Elas só podem ser encontradas aqui mesmo, nesse instante, na autodescoberta, na revelação da verdade sobre você. É onde você tem a resposta para essas duas perguntas. Como conhecer a si mesmo? Geralmente, o seu contato com o mundo, a partir desse senso pessoal de ser alguém, é assim que nós nos vemos, é sempre um contato a partir de um fundo de experiência, de conhecimento, de lembrança, de memória, algo vindo do passado. Assim, a nossa relação com o mundo, com o outro, com a vida, é uma relação onde os nossos olhos estão como que nublados, nublados pelo passado, nublados pelo conhecimento. Então, estamos como que cegos nesta relação, porque estamos olhando a partir de olhos programados para olhar. O nosso condicionamento, como eu tenho chamado, a nossa programação de ser alguém, não nos permite estar em contato com o outro, com o mundo, com a vida, com um cérebro livre, com um intelecto não condicionado. Nosso cérebro está condicionado, nosso intelecto está condicionado, nossa mente está condicionada. Então, está programado é aquilo que nós conhecemos, é aquilo que estamos vivendo. Assim, o nosso contato com o mundo é sempre um contato a partir desse condicionamento, de reconhecimento, com base na memória. Então, nós fomos condicionados a pensar e sentir de uma determinada forma. Então, nós estamos vendo o mundo a partir dos nossos conceitos, de nossas formulações, de nossas crenças, dos nossos preconceitos, das nossas opiniões, das nossas ideias. Uma coisa que nós adquirimos da cultura, adquirimos da sociedade. Isso é a programação. Isso é o condicionamento. Isso é o formato de ser alguém agora aqui, no viver, na vida, dentro dessa experiência. Então, o nosso contato com o mundo é a partir das nossas crenças, dos nossos valores, das nossas tradições, desse fundo de cultura. Se a minha criação foi religiosa, o nosso condicionamento psicológico é de olhar a vida, de olhar o mundo, de olhar o outro a partir desse fundo, a partir desta programação, a partir desse condicionamento, a partir desse conceito ou desse preconceito. Então, é impossível termos um contato direto com a verdade sobre quem nós somos se o nosso olhar para o mundo, para a vida, para o outro, tem por princípio esse fundo, esse modelo que é o modelo desse eu, dessa pessoa,
com a qual me confundo, com a qual me identifico, a pessoa que sou. Então nem posso ter um contato com a vida como de fato ela é, nem tenho uma revelação da verdade sobre quem eu sou. Então, essa sim procura por essa descoberta, quando pergunto quem sou eu, ou como conhecer a mim mesmo, ou como conhecer a Deus, tudo que tem sido oferecido a mim está dentro desse princípio, já programado, já condicionado. Então, a visão que faço sobre quem sou é completamente falsa. A visão que tenho sobre quem o outro é totalmente absurda. A vida é completamente ilusória. Tudo por quê? Porque a nossa vida, como nós a vivemos, como nós nos mantemos no mundo, está sendo dessa forma. Estamos condicionados. Somos criaturas humanas programadas. É muito importante essa compreensão, é muito importante isso. É muito importante se aproximar e ver isso de perto. Sem a compreensão da verdade sobre você, não é possível a descoberta da verdade sobre quem é Deus. E você não pode ter essa descoberta da verdade sobre si mesmo sem aprender a olhar sem esse condicionamento, sem essa forma, sem esse modelo. É algo muito claro isso. Se eu me sinto cristão, ou se eu me sinto budista, ou se eu me sinto desta ou daquela religião, é evidente que me vejo como uma pessoa separada da outra. Tenho ideias diferentes, tenho crenças diferentes. Eu tenho um modelo para olhar para mim mesmo diferente, para ver o outro de uma forma diferente. Então, todo esse condicionamento que nós temos, ele nos separa, ele nos divide. Então, ele nos coloca numa condição de ilusória de existência. Tudo porque não conhecemos a verdade sobre quem nós somos. Não sabemos a verdade sobre Deus. E é evidente que isso se torna impossível dentro dessa condição de existir, de sentir, de pensar, de agir, de se mover no mundo. Ok? Então, o nosso trabalho aqui está em tomarmos ciência desta descoberta, em nos aproximarmos e olharmos diretamente o que é esse eu, esse mim, ver esse fundo de condicionamento e me livrar completamente dele. A realidade de Deus é algo fora desta ou daquela religião, deste ou daquele princípio, assim chamado espiritual. Quando aqui tocamos a palavra Deus, isso é algo que precisa ser compreendido também, porque cada um em sua religião tem o seu Deus, o seu conjunto de crenças, o seu conjunto de dogmas, de princípios assim chamados espirituais. E qual é a verdade desse meu Deus e do seu Deus? Se cada um tem uma ideia, um conceito, uma fórmula, uma imagem, então precisamos nos despir de tudo isso, abandonarmos tudo isso,
A beleza desta aproximação aqui é que, com a verdade do autoconhecimento, e aqui autoconhecimento não é segundo a psicologia, é segundo a filosofia, segundo a instrução desse ou daquele professor, mas é a descoberta pela autoobservação desse movimento, que é o movimento da mente condicionada, carregada com suas crenças, seus conceitos, suas fórmulas, suas ideias. Tudo isso está produzindo confusão nas nossas vidas. Assim, a aproximação da verdade, do reconhecimento do seu ser, que é a verdade, a realidade sobre Deus, não o meu Deus e o seu Deus, o Deus deles, mas a realidade divina desta coisa indescritível, inominável. Então, quando usamos a expressão Deus, é aquilo que pode ser constatado quando o sentido de um eu, de um ego, quando o sentido de uma pessoa com todo esse fundo de condicionamento se dissolve, desaparece, não está mais presente. Então, esse conceito de Deus que recebemos, não é isso que estamos tratando aqui. Não é o Deus que nós aprendemos dentro de uma cultura onde se acredita em Deus. Existem culturas onde não se acredita em Deus. Nós nascemos numa cultura onde acreditamos em Deus, mas cada um tem um Deus em que acreditar. Isso quando estamos dentro de uma cultura assim chamada religiosa. O hinduísta tem um Deus. O cristão tem um Deus. Aqueles que estão em outros países onde existe uma aproximação de Deus, lá cada um também tem o seu Deus específico, particular. Então há uma multidão de deuses. Cada um tem o seu, de acordo com sua crença, de acordo com o seu treinamento, de acordo com a sua educação. Precisamos dispensar tudo isso. Precisamos liberar tudo isso de nós mesmos. Precisamos nos despir dessa ilusão de nossas crenças. Então, essa crença que temos em Deus é algo intelectual, é algo aprendido, é algo de tradição, é algo de cultura. Então, o nosso intelecto está condicionado. Juntamente com esse cérebro condicionado, com essa mente condicionada, a acreditar um Deus que me separa do seu Deus, o que me separa de você. Se você tem um Deus, eu estou separado de você, estou separado do seu Deus. Em nome de Deus, em nome dessa crença, as pessoas estão lutando. A divisão entre católicos e protestantes, como acontece em alguns países. Então se pegam em armas, tudo em nome de um princípio, assim chamado religioso, espiritual. Então temos que nos livrar de tudo isso e tocarmos nesta questão. A questão é: quem sou eu? Qual é a verdade deste ser agora aqui? Então o contato com o autoconhecimento lhe aproxima a perceber esse movimento do eu, a perceber esse movimento do ego, desta identidade que se separa do outro. Em nome de princípios, não só princípios religiosos, mas princípios políticos, filosóficos, meras ideologias,
Então, com base nessas ideologias, nós nos separamos uns dos outros. Então há conflito, porque a separação produz conflito. O preconceito, o idealismo, o projeto particular desse ou daquele grupo para obter esse ou aquele resultado, tudo isso é confusão. Então não há verdade, não há amor, não há paz, não há liberdade, não há felicidade, porque não há a revelação deste ser, desta realidade divina, que é a realidade de Deus. Assim, o trabalho nosso consiste aqui em estudarmos a nós mesmos. Isso não pode vir dos livros. Os sacerdotes já nos explicaram os livros sagrados. Eles nos deram essas crenças. E são eles que, em razão de suas crenças, nos ensinaram também a nos separarmos uns dos outros, a carregarmos cada um de nós os nossos conceitos, a vivermos dentro desses princípios ideológicos nos quais eles acreditam, nos quais eles aceitam como sendo a única verdade. Então, esse modelo de partidarismo, de sectarismo, de prisão dogmática, tem criado toda esta desordem em nossas vidas. Então, nós vivemos como seres humanos condicionados. Filosoficamente, acontece a mesma coisa. Politicamente, acontece a mesma coisa. Então, podemos olhar para a verdade daquilo que aqui se encontra nesse momento. Nossa inveja, agressão, violência, nosso condicionamento, nosso preconceito, nosso senso de vaidade, de presunção, de arrogância, nessa ideia, eu conheço a verdade e você não conhece? Eu conheço Deus e você não conhece? Eu quem? Sem a compreensão desse fundo de condicionamento que nos separa, nos divide, nos torna criaturas agressivas, possessivas, ambiciosas, carregadas de medo, um medo que produz sofrimento, e esse sofrimento se traduz como esta ou aquela forma de violência em nosso comportamento. Então, não há qualquer realidade nesse padrão, nesse modelo de vida. Olhar para esse movimento do eu, para esse movimento do ego, descobrir a verdade sobre si mesmo, é descobrir a verdade divina. E agora você sabe, essa verdade divina, que aqui estamos chamando também de Deus, é algo inominável, indescritível, algo fora do pensamento, algo fora da imaginação, é algo que está agora aqui, nesse instante, em nossas relações, como compaixão, como compreensão, como inteligência, como liberdade, como amor. Não é algo teórico, não é algo conceitual, não é algo como uma doutrina, é uma vivência. A realidade do seu ser é isso, é esta coisa sem nome, indescritível. Ter essa aproximação e viver isso é viver nesta real consciência. A vivência nessa real consciência
Os sábios indianos têm chamado isso de estado natural ou estado de túria. Nós temos falado muito sobre isso aqui no canal. Em nosso estado de ignorância, de inconsciência, de condicionamento psicológico, de condicionamento e programação de ego-identidade, nós conhecemos o estado de vigília, de sonho e de sono profundo. Esse é o estado do ser humano comum, vivendo sua vida de confusão, de rotina, de tédio, de desordem psicológica, emocional e nas relações. Mas há um quarto estado possível, chamado túria, o quarto estado. Algo fora da vigília, do sonho e do sono profundo. Isso também é chamado de samadhi, o estado de pura consciência, não mais esta mente consciente, onde há esse sentido de um eu que se separa como sendo um observador observando as experiências. Mas é o fim desse observador. É o fim desse senso de um eu experimentando as experiências. Então há um sentido de totalidade, onde não há qualquer separação, qualquer divisão. Nesse estado natural de ser, não há esse mim, esse eu, esse centro, com esse fundo de história, de memória, sendo um observador da experiência. Só há esse instante, esse momento, e nesse momento esse senso real de totalidade, de liberdade, de felicidade. Sem esse centro, sem o sentido de um eu presente. Então, esse é o florescer do seu natural estado, que é real consciência, que é real meditação, que é esse estado fora da vigília, do sonho, do sono profundo. Esse quarto estado é o estado de túria, o estado de realização do seu ser, que é a realização de Deus. Essa é a verdade deste conhecer a si mesmo. Então, é se compreender fora desse senso de um eu. Então, não é como as pessoas dizem, como as pessoas tratam essa questão de autoconhecimento. Não é conhecer o eu, não é se tornar uma melhor pessoa nesse eu, porque ela se conhece, porque ela gosta de si mesma, porque ela aprecia a si própria. Não se trata disso, porque ela sabe lidar com as pessoas melhor, porque ela se autoaperfeiçoou em razão desse assim chamado autoconhecimento, como as pessoas empregam essa palavra. Estamos falando do reconhecimento de que não existe esse senso de um eu presente, de uma identidade que é o ego. Então há esta revelação, a revelação deste ser que somos agora e aqui. Assim, a verdade de Deus é a verdade deste ser, quando não há mais essa ilusão do eu, deste centro particular. Ele pode até, sim, se autoaperfeiçoar, melhorar, entender alguns aspectos dele mesmo e melhorar como pessoa. É isso que, em geral, as pessoas chamam aí fora de conhecer a si mesma, se autoconhecer ou autoconhecimento. Não é disso que estamos tratando aqui. Aqui estamos falando do despertar da real consciência, do despertar deste ser. Observar o movimento da mente, ver esse sentido de um experimentador presente dentro da experiência e não colocar esse sentido de um eu. Tomar ciência deste momento,
Escutem isso, tomar ciência deste momento, sem colocar um experimentador presente nesse momento, um pensador presente nesse momento, um observador presente nesse momento, para avaliar, comparar, rejeitar a experiência ou se agarrar à experiência. Então, essa experiência agora é algo inteiramente novo, é um experimentar sem o senso de um eu presente, sem o senso de um ego, de uma identidade aqui, nesse instante. Essa é a aproximação da real meditação, de uma forma vivencial, na prática. Aqui no canal, nós temos 2 playlists que estamos trabalhando com você essa questão da verdade sobre o autoconhecimento e da verdade sobre a real meditação. Só há esse instante, só há esse experimentar sem um eu experimentando, só há esse observar sem um observador, só há esse sentir a vida sem alguém nesse sentir, só há uma aparição aqui num formato de pensamento, mas não há um pensador. E quando isso fica claro para você, esse sentido de um eu, de um centro, de um pensador, de um observador, de um experimentador, se desfaz, se dissolve. Então fica esta realidade desta vida como ela é em sua totalidade, nesse natural estado de pura consciência, que é o estado de Túria. Isso é real liberação nessa vida, isso é realização de Deus, iluminação espiritual, o despertar da consciência. Compreendo que também essas palavras as pessoas têm usado de uma forma muito interessante, não tem qualquer relação com o que estamos colocando aqui. Aqui, quando fazemos uso dessas expressões, estamos colocando de uma forma diferente. Não é o que as pessoas entendem aí fora por despertar da consciência. Estamos também aqui falando de outra coisa. Você pode compreender isso aqui dentro do canal, assistindo esses vídeos e participando de encontros, como nós temos encontros de finais de semana online. Inclusive, nós temos aqui o link do nosso grupo no WhatsApp para você ter informações sobre esses encontros que ocorrem nos finais de semana. Você pode se aproximar desse trabalho e compreender claramente isso que estamos colocando aqui como uma realidade para você, como uma realidade para esse despertar, para esta realização de Deus. Então, aquilo que é a verdade do seu ser, aquilo que é a verdade de Deus se revela quando você está inteiramente livre de toda a ilusão, de todo senso de separação, de todo senso de dualidade. Nós esclarecemos aqui no canal o que representa essa dualidade. Ela não é outra coisa a não ser esse sentido de um experimentador dentro da experiência. Quando não há mais essa dualidade, fica a vida, fica essa realidade presente, agora e aqui. Assim, esse é o nosso trabalho aqui dentro do canal. Se isso é algo que faz sentido para você, aproveita e já deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Quero lembrar mais uma vez a você, nós temos esses encontros finais de semana. O link do WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Você entra e toma ciência desses encontros. Além disso, nós temos encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso com você. Fica aqui o convite e a gente se vê, ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. Espiritualidade não é aquilo ligado a práticas espirituais ou a espiritualismos de qualquer tipo. Rituais, cerimônias,
crenças,